Teleaula Parnamirim. Olá, turma! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui para apresentar uma aula também de matemática do nono ano e dessa vez vamos trabalhar com equações biquadradas. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse tipo de equações, mas se você já conhece e assistiu às nossas aulas anteriores de equações do segundo grau, não vai ter nenhuma dificuldade em equações biquadradas, ok? Nas últimas aulas, só para vocês realmente relembrarem, nós vimos as formas de resolução de uma equação do segundo grau. Que formas foram essas que nós vimos? Vimos a fórmula de completar quadrados, vocês devem lembrar, uma equação, por exemplo, desse tipo aí, nós adicionávamos, primeiro passamos ao 7 para o outro lado, depois somamos 9 a ambos os membros e assim, completamos um quadrado aí no primeiro membro, ou seja, nós tínhamos um trinômio, agora nós ficamos com um trinômio quadrado perfeito e depois fatoramos deixando o quadrado no primeiro membro. Só para vocês relembrarem e qualquer coisa, só vocês voltarem às nossas aulas que vocês vão ver melhor essa parte de completando quadrados. E a fórmula resolutiva, como alguns também conhecem, como fórmula de Bhaskara, também nós vimos aí em uma aula dessas. E aí nós temos o discriminante, que é o delta, conhecido como b quadrado menos 4ac, e depois nós temos a fórmula propriamente dita, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, ok? E na última aula, vimos sobre soma e produto, e a soma é dada por menos b sobre a, e o produto dado por c sobre a. E também tivemos uma pequena forma que colocávamos como x quadrado menos sx mais p igual a zero. Essa forma da soma e produto nós obtivemos a partir de quando uma equação do segundo grau apresenta o coeficiente a igual a 1, então você pode reescrevê-la nesse formato de soma e produto, ok? E aí, é claro, nós sintetizamos essas 3 situações para darmos melhor início à nossa aula de completar quadrados, porque vocês vão precisar de utilizar uma dessas formas aí para resolver realmente os nossos problemas ou as questões envolvendo equações biquadradas, ok? Nessa aula, você vai aprender um pouco sobre esse tipo de equação. Ao final da aula, você deverá estar pronto para reconhecer o que é uma equação biquadrada e também resolver uma equação biquadrada. E ali eu mostro a forma geral ou forma reduzida de uma equação biquadrada, está lá na nossa nuvenzinha, ok? Então, agora vamos para a definição de equações biquadradas. O que são essas equações? Toda equação do quarto grau que pode ser escrita na forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, com a, b e c reais e a diferente de zero, é chamada de equação biquadrada. Vamos colocar alguns exemplos aí para vocês terem uma melhor noção. Olha só aqui, x à quarta menos 5x quadrado mais 4 igual a zero. Isso é um exemplo de uma equação biquadrada. E esse biquadrada, gente, é porque ela é quadrada 2 vezes, por isso que chama biquadrada. Uma equação do segundo grau, alguns conhecem como equação quadrada ou quadrática, certo? E aqui nós temos uma equação do quarto grau, que ela é quadrada como se fosse 2 vezes. Por isso que nós chamamos, tem esse nome de biquadrada. Vamos ver mais exemplos. 9x à quarta menos 6x quadrado também é uma equação biquadrada. E 16x à quarta menos 2 igual a zero, também nós temos um outro exemplo de equações biquadradas, ok? Partindo da definição para a parte de resolução, como é que nós resolvemos uma equação deste tipo? Como é que nós vamos resolver? A resolução desse tipo de equação é feita da seguinte maneira. Primeiro,
substitua x² por y ou por qualquer outra letra da sua preferência. Ou seja, usamos uma variável auxiliar nessa resolução. Segunda situação, resolva a equação do segundo grau obtida determinando o valor de y ou da letra que você fez a substituição, ok? Ou seja, nós transformamos a equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Em seguida, como o y corresponde a x², ou seja, se nós substituímos no início x² por y, por último, devemos encontrar os valores de x observando os valores de y encontrados. Você pode estar perguntando, como assim, professor? Tenha calma, nós vamos resolver com vocês, na prática, vocês vão ver como é que isso funciona, ok? Vamos perceber isso agora. Vamos colocar aqui o exemplo A, x² menos 5x² mais 4 igual a 0. Primeiro, você olha para esse tipo de equação e vê que ela é diferente de uma equação do segundo grau. Por quê? Porque primeiro já aparece a quarta. Se aparece a quarta, é uma equação do quarto grau. Se ela é do quarto grau, mas ó, o segundo termo já está aparecendo x², então nesse caso, ela além de ser do quarto grau, eu posso denominá-la como equação biquadrada. Então o que nós vamos fazer para resolver essa situação? Primeiro, esse x², vocês devem ter visto com o professor Sandro, quando trabalhou potência, que x² é a mesma coisa que x elevado a 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 não é 4. E a partir disso aí, eu posso colocar x elevado a 2 entre parênteses, e vai ficar assim, ó, x elevado a 2, isso ao quadrado, porque aí é a propriedade da potência de potência, né? Podemos utilizar isso aí, e o restante só fiz repetir. Acredito que não vai ter dificuldade. O próximo passo, né, como eu falei anteriormente, que a gente vai fazer agora passo a passo, é justamente substituir x² por y. Aonde tiver x², vamos colocar quem? Y. Vamos fazer isso. Dentro do parênteses aí não tem x²? Colocamos y. Só que o quadrado que está fora dos parênteses, repetimos ele. Ok? Menos 5, não tinha x²? Colocamos y no lugar. Mais 4 igual a 0. Essa equação aí, vocês agora devem conhecer. É uma equação o quê? Do segundo grau. Só que ela está agora na incógnita o quê? Y. Vamos resolver essa equação do segundo grau, né, que é o próximo passo que nós devemos dar. Nessa equação, eu posso conhecer os coeficientes. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. Tranquilo, tranquilo, né, gente? Só para vocês não esquecerem esses nossos coeficientes. A partir disso aí, sei que o A é 1, eu posso escolher uma das formas de resolver. Eu posso completar quadrados, eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva, como também por soma e produto. Como soma e produto eu acho mais rápido, eu vou resolver por soma e produto. Aí você pode conferir na nossa aula 9, né, ou seja, a aula anterior dada, que vai ter essa parte de soma e produto. Então eu reescrevi a equação do segundo grau com a fórmula da soma e produto, que vai ficar y², lá é claro vai ter x² porque é na incógnita x, aqui como é incógnita y, vai ficar y² menos sy mais p igual a 0, onde esse s está representando a soma e esse p está representando o produto. Então vamos escrever essa equação. Então o s vai ficar sendo 5, porque lá é menos 5, né? O valor de b. Então, menos da fórmula com o menos de lá, a soma vai ter que dar 5. E o produto tem que dar o quê? 4. E eu pego a partir de onde? Eu pego a partir dos divisores do 4, que é mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Dessa forma, eu posso encontrar que o y', ou seja, a primeira raiz vai ser 1 e a segunda raiz vai ser 4. Quer fazer o teste? É só fazer, ó. 1 mais 4 dá quanto? 5. Soma 5. E 1 vezes 4 dá quanto? 4. Produto, 4. Então, encontrei as raízes.
Mas já encontrei a solução da equação que está lá acima, na letra A? Ainda não. Porque para eu encontrar da biquadrada, eu tenho que encontrar o valor de quem, gente? De x. Vamos atrás desse valor de x? Encontrar o valor de x, é o terceiro passo. Não esqueça, o primeiro foi trocar x² por y. O segundo, resolver a equação. E agora, o terceiro é encontrar o valor de x. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Se eu tenho que y' é igual a 1 e y duas linhas é igual a 4, vamos agora, com esses dois valores, encontrar o nosso valor de x. Primeiro, quando y for igual a 1, aí vamos substituir, como x² é igual a y, x² vai ser igual a 1. Quando o quê? Quando y for 1. E se x² é igual a 1, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1, ou seja, está a potência, estava o quadrado, foi para o outro lado como raiz, de forma prática. E aí a gente leva aquele mais ou menos, certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos 1, porque a raiz de 1 é o próprio 1, ok? Agora falta o quê? Ó? Aqui não tem y duas linhas igual a 4? Se nós temos y duas linhas igual a 4, falta quando o y for 4. Então, vamos fazer isso para y igual a 4. Para y igual a 4, x² vai ser quem? Vai ser o próprio 4. Por quê? Porque x² é y, que substituímos lá no início, certo? Então, se x² é igual a 4, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, o quadrado foi para o outro lado como raiz, certo? E quem é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4, essa eu sei, professor, é facinho, é 2. Muito bem. Então, x vai ser mais ou menos 2. E a partir disso aí, né, eu tenho a minha solução da equação biquadrada. Veja que a solução vai ficar menos 2, menos 1, 1 e 2. Mas, gente, eu coloquei em ordem crescente, mas não é obrigado você colocar assim. Você pode colocar mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, contanto que tenha todos os valores que faz parte da solução desta equação, ok? Então, a solução, né, são esses 4 valores. Veja que é a equação de quarto grau, né, e geralmente ela vai aparecer, né, 4 valores como sendo que os seus resultados, certo? Ou a sua solução. Tranquilo? Vamos agora passar para o nosso próximo exemplo. Olha o exemplo B. 9x² menos 6x² igual a 0. Primeiro passo, observa. É uma equação do segundo grau? É uma equação biquadrada? Observe aí. Como está elevada à quarta, ela é biquadrada, ou seja, desculpa, é do quarto grau. E aí, por ter ela elevada à quarta e depois elevada ao quadrado, aí nós podemos dizer que ela, de fato, além de ser de quarto grau, ela também é biquadrada. Então, como vocês já viram, primeiro passo, quando eu tenho x², eu vou transformar, né, no caso, x elevado a 2 vezes 2. E como eu tenho 2 vezes 2, eu posso também colocar entre parênteses esse valor. Então, vai ficar assim, 9, que já tinha antes, pode repetir. Aí, x² vai ficar x² elevado a 2. Por que isso? Porque 2 vezes 2 dá o 4. E a gente fazer a nossa transformação para encontrar a equação do segundo grau. Como assim? Substituindo o quê? x² por y. Não esqueça. Ao fazer essa substituição, é que nós vamos transformar uma equação que é biquadrada em uma equação do segundo grau. Veja como é que vai ficar. 9 y ao quadrado, ou seja, no lugar de x², colocamos y, certo? E lá, ó, menos 6, aonde tinha x² também colocamos y. Fizemos a substituição. Eu acredito que isso é tranquilo. Agora ficamos com uma simples equação do segundo grau. Na incógnita o quê? Y, certo? E aí, a partir desse momento, eu posso encontrar, ou seja,
resolver a nossa equação, já que ela é uma equação do segundo grau, ou encontrar a solução dessa equação, ok? Então vamos lá. Primeiro, colocamos aqui os coeficientes, para vocês jamais esquecerem. Ó. Coeficiente A é 9, o B é menos 6. Como não tem ninguém independente, ó, antes da igualdade, dizemos que o C é igual a 0. E agora, como resolver? Gente, eu mostrei, certo, em uma dada aula aí, daqui a pouco eu vou colocar o número dessa aula, onde tem para a gente resolver quando C é igual a 0. E o que é que nós fazemos? Colocamos o y em evidência. E eu mostro isso com detalhes na nossa aula 6. Colocando o y em evidência, eu divido 9y² por y, que eu acho 9y, e divido 6y por y, que eu acho o valor 6. E se eu tenho um produto y que multiplica 9y menos 6 igual a 0, se eu tenho esse produto que é 0, então y vai ser 0, ou 9y menos 6 vai ser igual a 0. A primeira solução já tem, y igual a 0. Agora vamos encontrar a segunda solução. Eu vou isolar y nessa segunda equação aqui, ó. 9y menos 6 igual a 0. Então vai ficar 9y, o 6 que estava negativo, de forma prática, ele foi para o outro lado positivo. E depois, esse 9, gente, está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então vai ficar 6 sobre 9. E 6 sobre 9 ainda posso simplificar. Por quem? Por 3. Se eu simplificar por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Ok? Então, encontrei a minha solução dessa equação do segundo grau, que é y igual a 0, e y igual a 2/3. A partir disso aí, o que nós fazemos? Temos que encontrar o valor de quem? De x, que é a incógnita da nossa equação biquadrada. Então, nesse caso, para encontrar o valor de x, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou chamar y igual a 0, ou seja, a primeira raiz aqui da nossa equação, e para y igual a 0, x² vai ser igual a quanto? A 0 também, porque x² não é y. Se x² é y, y é 0, então eu posso dizer que x² também é 0. Então esse quadrado eu levo para o outro lado, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 0, e que é a raiz 0? É o próprio 0. Então encontrei aí o meu valor de x, ok? Agora vamos para a outra parte, que é quando y for igual a 2/3. Quando y for igual a 2/3, x² vai ser também 2/3. E aí não está o quadrado do lado esquerdo aí, ó. Levamos ele para o outro lado, ele vai como mais ou menos raiz de 2/3. E que é a raiz de 2/3, professor? Não tem valor exato dos números inteiros. Então, se não tem valor exato nos números inteiros, deixa lá como raiz mesmo, sem problema, ok? Então, a partir daí, eu já tenho uma solução da minha equação biquadrada. Que é a solução, gente? Menos raiz de 2/3, 0. É claro, gente, para vocês não existe esse negócio de menos 0 mais 0. O 0 é neutro, nem é positivo, nem negativo. Então, por isso, nós só colocamos ali 0 e depois raiz de 2/3, porque tanto tem a parte negativa, como tem a parte positiva, ok? Deu para entender essa questão? Viram aí como não tem maiores dificuldades da gente resolver uma equação biquadrada? E como não era de deixar para lá, os nossos probleminhas, vamos tentar resolver um probleminha aproveitando os conhecimentos de equação do segundo grau, ok? Você sabe o que significa PAC? É o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 28 de janeiro de 2007. É um programa do governo federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil, sendo
uma de suas prioridades o investimento em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros. Ok? A imagem abaixo representa parcialmente a planta da casa que Beatriz recebeu do governo através desse programa, que é o PAC. Ela precisa descobrir o valor de X dessa figura. Sabendo que a área total da figura é 27 metros quadrados, pode-se afirmar que o valor de X é, veja bem, a figura é parcialmente a planta da casa de Beatriz. E essa parte da planta está tendo aí a sala e a cozinha. E as medidas, vocês estão percebendo aí, dos lados, tanto da sala como da cozinha, é representada aí em função da variável X, ou da incógnita X. E como a gente encontrar? Não se preocupe, a gente vai desenvolver, através da equação do segundo grau, a gente vai conseguir resolver esse problema. Veja bem, está aqui, mostrando apenas o problema para vocês, com conhecimento. E aí, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, pensemos bem aí como de relacionar esse x, esse 2x, com esses 27 metros quadrados. Primeiro eu tenho que x é a medida do lado da cozinha. Eu acredito que vocês estão observando aí, dá para todo mundo ver de forma tranquila. X quadrado vai ser a área da cozinha. Se x é a medida do lado, de cada lado, então, como é um quadrado, x ao quadrado é a área da cozinha, concorda? Depois, eu tenho que x e 2x são o quê? As medidas dos lados da sala. Coloquei medida aí, mas são as medidas dos lados da nossa sala, ou da sala da casa de Beatriz, ok? Sendo assim, se eu multiplicar x vezes 2x, eu vou encontrar 2x ao quadrado, é a medida da área da sala, ok? Então, aí eu já tenho os dados do meu probleminha. Tendo os dados do problema, aí fica fácil de resolver. Se eu somar, gente, essas duas áreas, a área da sala com a área da cozinha, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a área total, concorda? Como lá está, a área total da figura, 27 metros quadrados. Então, vamos somar essas duas áreas. Eu vou pegar x quadrado mais 2x quadrado, que são as duas áreas, igual a quem? A 27, que é o valor da área total dessa figura, ok? Se eu somar x quadrado mais 2x quadrado, eu obtenho quem? 3x quadrado, porque vocês sabem que aqui subtende que tenha 1 antes desse x quadrado. Então, o 27 que estava positivo, trouxe para o primeiro membro o quê? Negativo. Então, ficou 3x quadrado menos 27 igual a zero. Que equação eu formei? Uma equação reduzida do segundo grau. E ela é completa ou incompleta? Vamos ver aí se ela é completa ou incompleta. O valor de A daquela equação é igual a 3, o valor de B é igual a zero e o valor de C é menos 27. Então, é uma equação incompleta do segundo grau. Como é que eu resolvo? Se B é igual a zero, eu vou resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Ou seja, isolar a variável x. Deixo no primeiro membro 3x quadrado, igual a quem? Não tinha menos 27? Passa para o outro lado o quê? 27. Esse 3 não está multiplicando x quadrado? Ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Desculpe ter aparecido aí mais coisas. Vamos só diminuir aqui. Pronto. Voltando. Eu tinha 3 aqui multiplicando. Ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, nesse caso, x quadrado é igual a 27 dividido por 3. E quando vai 27 dividido por 3? X quadrado é igual a 9. E a partir disso aqui, ou desse conhecimento, eu posso dizer que x é igual a mais ou menos raiz de 9. E se x é mais ou menos raiz de 9,
x vai ser mais ou menos 3. Mas como não existe medida negativa, então o x, gente, só pode ser quanto? Aqui nas alternativas vem mostrando. X é igual a 3 metros. Nesse caso, eu posso dizer que a área da cozinha é 9 metros quadrados. Foi o que eu fiz. Multipliquei o 3, valor de x, pelo outro 3, que é o valor de x. 3 vezes 3 dá 9 metros quadrados. É claro, gente, que a resposta já está aqui, alternativa C. Porém, a pergunta podia ir mais além. Perguntar a área da cozinha, perguntar a área da sala, por isso que eu estou fazendo de forma mais completa. Então, a cozinha é 9 metros quadrados, como eu expliquei há pouco. 3, o valor de x, e o valor do outro x também é 3. 3 vezes 3 dá 9. E a área da sala? A área da sala vai dar 18 metros quadrados. Por quê? Se x lá é 3, e aqui 2x vai ser quanto? 6. 3 vezes 6 dá quanto? 18 metros quadrados. Ok? Espero realmente que vocês tenham entendido aí direitinho essa questão também, né, que é um probleminha que nós não deveríamos deixar passar adiante em nossa aula, ok? E aí, deixo para vocês também como sugestão de atividades, no livro A Conquista da Matemática, do 9º ano de 2018, a página 110, para vocês tentarem, né, resolver essas questões. E também, né, deixo a dica para vocês irem lá em nosso canal, se inscrevam, participem, façam também comentários, e lá também tem, né, esses vídeos que estamos fazendo aqui, logo depois que passa na TV, tanto tem, né, no Band RN 3.3, canal no YouTube, como também o nosso canal do professor FJ. Né? Mais uma vez, eu desejo a vocês que fiquem com Deus, né, e também um abraço do vosso professor FJ, e até o nosso próximo encontro.